Há milhões de anos o homem vivia assim, nu. Mas a chuva, o frio e a neve o obrigaram a se cobrir. Primeiro com folhas, fibras vegetais e pelos prensados. Depois com peles de animais. Com agulhas de osso e marfim, linhas feitas de fibras de sisal, tripas e tendões dos animais, o homem costurou um couro ao outro e criou a costura. Uma invenção para enfrentar o clima em busca de caça e, portanto, de sobrevivência. E foi assim que surgiram as primeiras vestimentas. Hoje a roupa desfila em passarelas, está nas vitrines das lojas, em shoppings, supermercados, está nas ruas. Une a utilidade à estética e conta com costura tecnologicamente avançada, com equipamentos e materiais de última geração. Os persas, gregos, romanos e egípcios entram na história como povos que valorizam a costura estética, luxuosa. E tudo feito à mão. Costurar passa a ser ofício, que chega à Idade Média organizado em corporações, os futuros sindicatos de hoje. Durante a Idade Média, os artesãos, essas pessoas especializadas que vão produzir os tecidos e vão produzir as roupas, né, os primeiros alfaiates, eles se organizam em corporações de ofício. O conhecimento do ofício, nessas corporações de ofício, passava por um sistema de mestre e aluno, muitas vezes de pai para filho também, isso é muito comum, é um conhecimento que vem pela prática. Mas a partir do século XVIII, a costura muda radicalmente. Teares mecânicos movidos a vapor substituem os teares manuais. Trabalhadores em linha de produção entram no lugar dos artesãos. O trabalho do artesão, com a Revolução Industrial, ele precisa também se adaptar. Primeiro ele tem que ser capacitado para lidar com aquelas máquinas, com aquela nova realidade. Então esse artesão que antes tinha um domínio total do seu mecanismo de trabalho, das máquinas que estavam à sua disposição, agora ele é uma pequena parte de um todo que é muito grande. O ritmo de trabalho agora é outro, mais ágil. Mais produtos saem das máquinas e vão para o mercado. A Revolução Industrial ela vai causar um impacto muito grande, tanto na costura quanto na prática, né, de produzir vestuário, que é a produção de têxtil em escala, e esse têxtil vai se acumulando, então a gente começa a precisar justamente a desenvolver alguma maneira de dar vazão para isso. E aí é necessário inventar uma máquina para costurar a roupa também numa rapidez maior. Assim começam a surgir as primeiras iniciativas para fabricar ferramentas e máquinas que vão ajudar o homem no trabalho da costura. Em 1755, Charles Weisenthal desenvolve uma agulha com 2 pontas para ser usada em costura mecânica. Thomas Sankt inventa em 1790 a primeira máquina de costurar couro. Mas é só a partir do século XIX que as primeiras máquinas de costura vão para o mercado. A primeira delas, em 1814, o autor é Joseph Madespieger. Mais tarde a gente tem Bartholomew Monnier, depois Elias Howe. Em 1851 a gente tem Isaac Singer com a máquina portátil. A máquina de costura continuou a evoluir com Walter Hunt em 1834. James Gibbs, em parceria com Charles Wilcox, em 1854. Ellen Blanchard, em 1873. E em 1889, Isaac Singer coloca o motor elétrico na máquina de costura. A máquina de costura passa a ser instrumento de trabalho.
Então, ela vai baratear imensamente o fazer vestuário, né? Então, o vestuário passa a ser feito em escala industrial e isso atinge todas as classes sociais. Além de poder ser utilizada num contexto industrial, vai facilitar os pequenos ateliês também. Permite para as mulheres em casa fazerem roupas sob medida, fazendo roupas sob encomenda. As máquinas de costura domésticas não iam demorar a chegar ao Brasil. Como alvo, o trabalho feminino. Dona Zélia e Dona Zelma ainda guardam os cadernos do curso de corte e costura da mãe, Dona Maria, que dava aulas no bairro da Pompeia, em São Paulo. Se eu for metade do que minha mãe foi, eu sou feliz. A mamãe veio assim para Pompeia em 1947, por aí, e ela montou dentro de casa uma lojinha de aviamentos e com isso ela se estimulou, foi fazer vários cursos de costura e acabou abrindo uma escola de corte e costura. E aí ela dava aula para as imigrantes que tinham vindo, ou de Portugal, ou do Líbano, ou da Itália. Pois a maior herança que a mamãe poderia ter nos deixado era ensinar a costurar. A escola era registrada, era autorizada e no final do curso, na faixa de 2 anos, ela dava o diploma. E era uma forma delas se desenvolverem e ajudar a subsistência familiar. A máquina de costura para o Brasil, para as mulheres no Brasil, tem uma importância grande porque também foi um caminho para uma liberdade feminina, para uma conquista de um espaço tanto no mercado de trabalho como uma independência financeira. No século XX, a tecnologia do trabalho se desenvolve para dar mais velocidade à produção industrial. E a costura acompanha esse processo. A necessidade de uma produção em maior escala e uma produção de maior qualidade, cada vez mais uma demanda de qualidade, fez com que a indústria investisse pesado nas máquinas cada vez mais especializadas para tipos de trabalho. Ela basicamente é desenvolvida inicialmente para fazer costura reta. Todas as outras máquinas, né, como overlock, interlock, elas são feitas e desenvolvidas a partir do século XX. Cada vez mais com informática, cada vez mais com o uso desse universo virtual. Mas mesmo na escala pequena, para as costureiras, que a gente diz costureiras de bairro, as máquinas de costura hoje elas já são um pouco informatizadas, tem um computadorzinho. Então elas fazem zigue-zagues de diversos tipos, caseados, elas pregam botões, elas fazem quase todas as operações que numa fábrica seria feito por distintas máquinas em distintas operações. Só que tudo concentrado numa só. As linhas e os tecidos também tiveram um grande salto em tecnologia. Tanto que hoje até o plástico das garrafas PET vira tecido. E tecido bom. Tão bom que até a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 jogou com camisetas feitas de material reciclado. Hoje, cada vez mais o desafio é pensar em novas formas, em novas fórmulas, né, também para desenvolver têxteis que não tenham impacto, né, de tingimentos muito pesados, de tratamentos e limpezas muito pesadas, quimicamente falando, né, para não ter impacto ambiental. É muito mais fácil costurar hoje em dia, a gente tem muito mais recursos, as ferramentas melhoraram muito, as máquinas, a qualidade das máquinas mudou drasticamente, elas têm mais funções que facilitam a vida de quem costura. Tecnologia não é tudo, ela é uma ferramenta importante, mas ela não faz tudo sozinha. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa usar materiais bons para poder usar essa ferramenta de uma maneira adequada e usar o melhor dela. Tá certo, bonito e bem feito. E sempre de olho nas novidades. Porque a costura está sempre inventando moda, não é mesmo?